Glória a Deus, irmãos. Fala aí, glória a Deus. Participe comigo, hein? Ó, tô de olho. Não me deixe só. Queridos, tempo de renovo. Hoje, o foco é vencendo as distrações. Fala pro irmão que está do teu lado aí, vencendo as distrações. Então, vamos já fazer um combinado entre nós. O pastor continua te amando. Fala pro irmão aí que está do teu lado, o pastor te ama. Fala, pastor te ama. No final eu te abraço, não é? Mas, então, de forma que eu não quero trazer com essa mensagem nenhum peso. Isso não é uma acusação, não é nada de trazer um confronto com a tua vida, não. Não. Naquilo que incumbe, naquilo que é a incumbência de um pastor, naquilo que é a incumbência de alguém que te ama, nessa noite eu quero te propor um alerta, quero te propor uma orientação, te trazer um alerta para que nós venhamos a organizar as nossas vidas de acordo com as Escrituras. Amém? Amém? Porque eu e você entendemos que uma vida de acordo com as Escrituras é uma vida abençoada. Amém? Então, a proposta dessa pregação é ótima. Conduzir você a viver debaixo das Escrituras e desta forma ter uma vida feliz, alegre, leve, tranquila, cheia da presença do Senhor. Benção ou não? É isso. No entanto, a gente tem um caminho aqui para percorrer. Tem um caminho apertado para percorrer. Nós vamos juntos. Amém? Vamos para o primeiro texto conhecido dos irmãos. Já trabalhamos em outros momentos esse texto, mas ele é muito rico. Hebreus, o capítulo 12, o versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do quê? De tudo que nos atrapalha. E do que mais? E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Amém? Esse texto é muito rico, irmãos. Primeiro porque ele diz o seguinte, que há uma corrida. Fala comigo, há uma corrida. É uma corrida da fé. É uma corrida da fé. Então, a ideia é que nós venhamos fazer essa corrida com perseverança, com firmeza, que nós venhamos a ter uma corrida boa. Sabe o que é uma corrida boa? É uma largada boa, é um meio de corrida bom e um final também bom. Não é largar bem e esmorecer no caminho. Não, é uma corrida boa o tempo todo, desimpedida, destravada, desenroscada. Esta é a ideia do texto. E o texto nos traz um alerta, porque para ter essa corrida boa, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. O texto fala de dois tipos de situações que podem nos atrapalhar nesta corrida. E uma destas coisas é uma situação que pode nos paralisar. Existem situações que nos paralisam na corrida. E essa situação é o pecado. O pecado pode nos parar. Nós conhecemos bem o pecado. Nós, como igreja, conhecemos bem o pecado. Nós entendemos todos os malefícios do pecado. O pecado só produz uma coisa na vida do homem. O quê? Morte. A igreja está bem discipulada. Morte. O pecado só produz uma coisa. Morte. Morte. Morte espiritual, morte dos relacionamentos, morte dos negócios, morte. Morte. Paralisa. No entanto, o texto nos traz uma outra orientação. Tem coisas que não nos paralisam, mas atrapalham, nos põem em atraso, nos impede de ter uma corrida boa. Você já correu com uma pedrinha dentro do sapato? Pense, que negócio desgraçado, é ou não é, Jean? Meu irmão, uma pedrinha ínfima, bem no calcanhar. Você já correu? E aí aquele negócio começa a doer, e aí você começa a mexer o pé assim, para ver se conduz a pedrinha para um lugar onde o incômodo seja menor. Atrapalha ou não? Já entrou pedrinha no sapato, irmão, ou não? Atrapalha ou não? Não é? Pode não te paralisar, irmão. Pode não paralisar, mas que atrapalha bastante. Atrasa e atrasa muito.
Atrasa e atrasa muito. No entanto, eu e você, temos a ideia de, às vezes, fala aí, não dá nada. Fala aí, não dá nada. Não, nada não. É simplesmente um atrapalho. Não dá nada. Acontece que, ignorando estas coisas que nos enroscam, que nos atrapalham, ignorando isso, nós vamos caminhando, tendo uma corrida difícil. E isso vai nos colocando em atraso. Pior, às vezes vamos nos acostumando com aquilo que não deveríamos nos acostumar. Nós vamos aceitando aquilo que não deveríamos aceitar. E isso vai nos atrasando, vai nos prejudicando. E a gente acaba que não consegue ter uma corrida desimpedida, leve. Então, nessa noite, fala aí, no nome de Jesus, fala, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração e que você possa identificar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que nos impede de ter uma corrida forte, firme, rumo ao alvo, rumo ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém? Então, é isso. Fiz uma síntese aí para você do que o Senhor quer tratar conosco. Vamos fazer uma análise breve dos nossos tempos, e bem breve, acerca dos nossos tempos. Bom, é inegável que nós somos a geração mais conectada da história. Amém? Mais conectada da história. Nunca antes. Os nossos filhos já nasceram com esse negócio aqui na mão. Viu? Eles já nasceram conectados. Eles não sabem o que é uma vida sem internet. Eles não sabem. Então, eu não sou daqueles que demoniza a tecnologia. Pelo contrário, eu sou daqueles que reconhecem a importância e desfruta. Agora, eu também entendo que a maldade pegou carona na tecnologia, sim ou não? E de monte. Você assiste aí o YouTube, tem uma denúncia aí, né, que está fazendo barulho. O que não é novo. O surpreendente é que só acordaram agora, mas enfim. Somos, usando bem ou não, usando de uma forma equilibrada ou não, é fato, nós somos uma geração hiperconectada. Hiperconectada. E por outro lado, meu irmão, coincidência ou não, nós também temos que admitir que nós também somos uma da geração mais distraída de todos os tempos. Mais distraída de todos os tempos. Eu sei que isso nos dá uma ofendida. A gente fala, mas pois não é possível. Pois é. Nós somos hiperconectados. Temos acesso a tudo. Mas, por outro lado, nós também somos uma geração das mais distraídas. E você pode fazer uma pesquisazinha bem simples aí. Pode entrar aí na inteligência artificial aí do WhatsApp aí e faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa para você ver. Quanto tempo de atenção um adulto consegue dar a uma palestra? Quanto tempo um adulto consegue ficar concentrado ouvindo uma palestra? Dá um chute aí. Vai. Quem? 20? Boa. Na pesquisinha que eu fiz, deu 18. Mas né, vamos deixar em 20. Tá bom para você? 20 minutos de atenção. Depois de 20 minutos, o que acontece com ele? Ele vai embora. Fica só o corpo. Um zumbi. Você olha para ele, está aquele zóio branco assim. Você fala, você está aí? Quem que está aí? Sabe o que é o problema, irmão? É que eu vou pregar 40 minutos. Você vai ficar comigo até o fim? Fala aí. Você vai ficar comigo até o fim? Amém ou não? Entende? Entende? Viu, queridos? A verdade é que, depois dos 20 minutos, uma multidão de pessoas vão embora. Ele só continua aqui. A verdade é que uma multidão de pessoas perdem, fala comigo, perdem 50% da pregação. 50% da pregação é desperdiçada. 50% da boa semente é desperdiçada nos corações. Por quê? Porque elas estão distraídas. Estão distraídas. Deus está falando. E as pessoas não estão ouvindo. Por quê? Porque elas estão distraídas. Estão dispersas. Na minha juventude, a gente falava assim, está boboiando. Boboiando. Está boboiando. Você olha para ele e fala assim, está boboiando.
50% da mensagem é desperdiçada. É desperdiçada. Então, queridos, por outro lado, assim, surgiram boas tecnologias. Boas tecnologias que surgiram para facilitar a nossa vida. Você desfruta delas? Boas tecnologias para facilitar a nossa vida. Fala aí, glória a Deus. Glória a Deus. Para nos gerar tempo, para que a gente viesse a ter tempo para fazer outras coisas. Fala aí, glória a Deus. Glória a Deus. Mas por incrível que pareça, você conversa com um aqui, conversa com outro ali. Sabe o que eles dizem? Corrido, viu, pastor Carlos? Olha como a vida está corrida. Não tenho tempo para nada. É isso que dizem. Olha que contradição. Não tenho tempo para nada. Não tenho tempo absolutamente para nada. E sabe, queridos, eu tenho refletido acerca disso. Nós somos uma sociedade hiperconectada, distraída e que tem todas as tecnologias para facilitar a nossa vida, mas nós não temos tempo para nada. Está todo mundo esbaforido. Então eu tenho feito uma pergunta. Será que não tem tempo mesmo? Será que não tem tempo mesmo? Que hora que você acorda? Que hora que você vai dormir? E assim a gente vai tentando mapear. Se não tem tempo mesmo. Será que não tem tempo mesmo? Ou você está distraído, que nem percebe que está gastando o teu tempo com as coisas fúteis e tolas que nos cercam? Fala aí, eita Deus. Será que não tem tempo mesmo? Ou a gente está distraído, perdendo, gastando, jogando fora o nosso precioso tempo? E aí eu fiz mais uma pesquisinha. Estava feliz com as pesquisinhas. Coloque aí no teu meta, que chama essa? Coloca aí no teu meta aí. Qual é o tempo médio que o brasileiro gasta no celular? Bota aí. Dá uma bicuda aí. Quanto tempo você acha que o brasileiro gasta no celular? 3? 3? Não, 3 foi você. Não. 9 horas. 9 horas. Viu? A média. Se você gasta 3, irmão, alguém tem que... Confessa. Viu? Tem quem está gastando 12. Porque é a média. Tem gente que está gastando, sei lá, está gastando a vida. Entende? 9 horas. 9 horas. 9 horas. 9 horas. Então, será que está todo mundo trabalhando no celular? Porque a desculpa é essa. Não, porque eu trabalho com a tecnologia, eu trabalho com o celular. Fala a verdade, pastor Carlos. Se tivesse trabalhando, ia estar cansado, fala a verdade. Não é? Se tivesse trabalhando 9 horas no celular, ia estar cansado. Porque trabalhar cansa. Por que trabalhar cansa? Não é. Não é. Então, queridos, é importante você saber. É importante você saber. Existe nos nossos dias moedas valiosas. Eu já falei com os seus irmãos algum tempo atrás acerca das moedas valiosas dos nossos dias. Nós temos 3, eu acho pelo menos 3 moedas valiosas. Existe uma moedas mais valiosas. Elas estão tão escassas. Elas estão tão escassas que elas valem mais do que o real. Elas estão tão escassas que elas valem mais que o euro, que o ouro, que o dólar, vale mais. Que moedas seriam essas? Falei, tem cola aí ou não? Olha lá, ó. Dinheiro é o real que você tem no bolso. Mas olha a outra moeda cara, tempo. Tempo e atenção. Moedas caras do nosso dia. Tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Tempo, uma moeda caríssima dos nossos dias. E como ninguém tem tempo, a gente deveria ser muito rigoroso no gasto dele, sim ou não? A gente deveria gastar o nosso tempo naquilo que realmente vale, porque o negócio é precioso. Mas não é assim que tem sido. Não é isso que tem acontecido. Temos gasto do nosso precioso tempo com um monte de coisa fútil, boba, tola. Fala comigo, tola, tola, tola. Vai mapeando. Quando você fica assim, ó. É para baixo, né? Para cima? Para baixo, para cima, para o lado. Gastando moedas caras do nosso tempo. Dos nossos dias. Viu? Outra moeda cara. Fala comigo, atenção. Pense numa moeda cara. Alguém te dá atenção. Para 5 minutos, olhando nos teus olhos e te ouvindo de verdade.
corpo, alma e espírito presente, ouvindo o que você fala. Atenção, isso é raro, meu irmão. Isso está difícil, meu irmão. Isso não está fácil, não. Porque a maioria das vezes, a boa parte das vezes, a pessoa está do teu lado, começa te dando atenção, moeda cara, está gastando uma moeda cara com você. E de repente toca uma musiquinha aqui do WhatsApp aqui. Manda uma mensagem para mim aí. Vai fazer... Pronto, é o que basta. Já começa a dar um ciricutico no cara, já. Dá uma coisa. E ele pega lá, e ele está olhando para você, e ele pega lá. Pronto, ele vai embora. Aí começa. Você continua falando, e ele está assim, é. Aí você fala, dá vontade de falar assim, seu bobão velho. E ele, o seu tchongamonga. Ele, Foi embora, meu irmão, não está te ouvindo mais. Está só a casca ali. Porque atenção, é moeda cara. E tem os ladrões das nossas moedas caras nos nossos dias. Já foi embora. Então, irmão, entenda isso. Entenda uma coisa, não é porque você não está pagando por algo, não é porque você não está pagando por um entretenimento, por uma ferramenta das mídias sociais, que ela é de graça. Fala comigo, não é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Você pode estar pagando e pagando caro com as moedas mais valiosas desses dias, com o teu precioso tempo, com a sua preciosa atenção. Então, vem comigo, responda essa pergunta agora. Depois de ajustado esses valores, o Instagram é de graça? Claro que não. Viu? A Netflix é baratinho? Claro que não. A novela da Globo é de graça? Claro que não. Custa caro. Custa muitas vezes o tempo que eu e você deveríamos consagrar ao Senhor. Fala aí, eita Deus. Eu não tenho tempo, viu? Está gastando o precioso tempo com as coisas fúteis dessa vida e está faltando tempo, está gastando, não, mas não tem para gastar com os filhos, com a família, viu? 9 horas pode ser um esculacho, mas viu? Daria para, sei lá, fazer um curso teológico. Daria para fazer uma outra faculdade, daria para fazer um treinamento profissional, daria para se preparar em muita coisa. Mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque está sendo roubado. Então, queridos, a proposta e o primeiro ensino, quero trazer 3 ensinos para os irmãos. O primeiro ensino é esse. Fala comigo, não viva distraído. Isso atrapalha a tua corrida da fé. Isso atrapalha. Isso é um enrosco que faz a tua corrida na fé ser uma corrida cansada, penosa, uma corrida não tem uma cadência, assim que fala, né, Jean? Uma cadência firme, não é um altos e baixos, corre muito para, entende? Organize os seus recursos. E eu estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de atenção. Estou falando das moedas caras. Organize os seus recursos segundo a ótica da palavra de Deus. Amém? Amém? Qual é a ótica da palavra de Deus? Faz aí, pergunta para mim aí. A ótica da palavra de Deus, queridos, é Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser a prioridade. Estão comigo? Fala comigo aí. Deus é a prioridade. Deus é a nossa prioridade. Deus precisa ter a primazia. Deus precisa ser o alvo principal de todos os nossos recursos. Deus precisa ser alvo do principal, do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa atenção. Deus tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro, tem que ser a prioridade. E por que dessa ênfase? Primeiro, porque isso é a verdade da palavra de Deus. E o segundo ponto é porque há um equívoco nos nossos dias.
E às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou fazer uma distribuição bem equilibrada do meu tempo, dos meus recursos. Fala assim, bem equilibrada, fala, bem equilibrada. E às vezes a gente acha isso muito justo, e às vezes a gente acha isso muito espiritual. Eu vou dar um pouco de mim para Deus, um pouco de mim para a família, um pouco de mim para o ministério, um pouco de mim para a minha empresa, um pouco de mim, um pouco. Deus está em pé de igualdade com as outras coisas. E para alguns parece justo, mas Deus não pode estar em pé de igualdade com absolutamente nada. Ele precisa ser a nossa prioridade. Amém? Isso escandaliza essa sociedade. Porque é assim que fazem. Um pouquinho para Deus, um pouquinho para o ministério, um pouquinho para a família, um pouquinho para a empresa. Viu? E no final ninguém tem nada, porque ele não está por inteiro em nada. Integridade não é só uma questão de caráter. Integridade, a gente associa integridade a uma questão de caráter. Também se aplica isso. Mas a palavra integridade vem de estar por inteiro. Estar por inteiro diante de Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. Amém? Amém? Sabe por quê? Porque, e tem a teologia, né? Tem a teologia do distraído. A teologia do distraído, queridos, é assim. É assim que ele lê a Bíblia. É assim que ele interpreta os nossos cultos. É assim que ele interpreta o culto de oração. E sabe o que é? É a entrega ao Senhor mínima. Fala comigo, mínima. Mínima. A entrega é mínima. A renúncia não tem. Mas a expectativa de retorno, a expectativa de receber do Senhor é máxima. É assim que é. O distraído é assim. Entrega mínima, renúncia zero, mas expectativa de receber do Senhor máxima. Eu quero tudo daquilo que Deus tem para me dar. Distraídos. Isso já está bem. Isso já tem amarrado e muita gente. Isso já tem gerado transtorno na vida de muita gente. O pessoal do Ministério Infantil, Kids, estão lendo um livro e a minha família compartilhou comigo essa estatística também. E assim, né? Acontece nos Estados Unidos, não demora muito, acontece aqui também. Tanto coisa boa quanto coisa ruim, né? Olha isso. Pesquisa de igreja. Chegou para o cidadão, né? Fizeram uma pesquisa vasta, como sempre os americanos fazem, e perguntou para o cara, você é crente? O cara falou assim, eu sou crente. Fala aí, eu sou crente. Fala. Eu sou crente, convicto, com fé, né? Eu sou crente. Que bom, né? Que bom. Você é assíduo na igreja? O cara, sim, eu sou assíduo na igreja. Que bom, viu? Quantas vezes você vai na igreja por mês? E sabe qual foi a resposta? O cidadão vai na igreja uma vez a cada 6 semanas. Falei, meu Deus, uma vez a cada 6 semanas. E o que ele faz nas outras 5 semanas? Ele vive para ele mesmo. Ele vive como se Deus não existisse. Distraído com as coisas desse mundo. Distraído. 5 semanas distraído. E na semana que ele vai? Aí o que é? Qual é a expectativa? Lá em cima. Ele espera receber lá em cima. Essa é a realidade dos nossos dias, de um povo por completo distraído. Então, irmãos, Deus precisa ser a nossa prioridade. Porque preste atenção nisso, porque alguém que ama Deus acima de todas as coisas, esta pessoa é capaz. Fala comigo, é capaz. Só esta pessoa é capaz. Só quem ama a Deus acima de todas as coisas é capaz de amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Falei, isso é para nego grande. Isso é para gente grande. Só quem ama a Deus acima de todas as coisas é capaz de amar o próximo como ama a si mesmo. Falei, aí é para gente grande. Só quem ama a Deus acima de todas as coisas entende que o seu trabalho não apenas enriquece o patrão, mas ele glorifica a Deus com um trabalho excelente.
Amém? Eu sendo crente, sendo excelente naquilo que faço, o nome do Senhor é glorificado. Só quem ama a Deus acima de todas as coisas, que é movido pelo santo temor do Senhor, não se mete em negócios escusos, não vive no ambiente de trabalho fofocando, criando problema, criando uma bagunça. Entende? Por isso que Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Por isso que Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Então, a gente encerra o nosso primeiro tópico, são 3. Não viva distraído. Organize a tua vida, meu irmão. Organize os seus recursos, o teu tempo, a tua atenção, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém? Nós vamos para o segundo. Vamos para o segundo ensino. Deu até uma cansada, que fica empolgado. Está vendo por que eu não posso ficar de terninho? Termino suado. A distração nos faz perder a bênção da comunhão com Deus. A distração nos faz perder a presença de Deus. Deus se manifesta se você não percebe. Deus fala e você não ouve. Porque está distraído, né? 50% da pregação, alguns perdem. Deus se manifesta, tem testemunhos de manifestação. As pessoas são abençoadas ao nosso lado e a gente, é mesmo? E quando que foi? Por quê? Porque distraídos perdem a visitação, perdem os moveres, perdem o momento de comunhão com o Senhor. Irmão, deixa eu dizer, a maior bênção que temos é a presença do Senhor. Amém? A maior bênção que temos é a presença do Senhor. A maior bênção que temos. Viu? Às vezes você me convida para comer na tua casa e eu vou com muita alegria. Mas é tão abençoador estar do teu lado que eu esqueço da comida. Eu fico falando com você. A comida esfria. Por quê? Porque a maior bênção é a tua amizade, a tua presença. Estão comigo? Você passa por isso? A gente está tão empolgado com um amigo que esquece da comida. A comida, viu? Tudo o demais é acrescentado na nossa vida. Tudo demais é acrescentado. Deus não vai deixar faltar nada, mas a maior bênção é estar com Ele. Mas o distraído perde isso. Vou mostrar para os irmãos uma parábola de Jesus. Lucas, eu não consigo ler, não sei por que eu escrevo isso aqui, cara. Não consigo ler ali. 14. 14, volta lá no começo. É isso aí. Lucas 14, o que mesmo? 16 a 24. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Esse é o texto de Lucas. No texto de Mateus fala o que é esse banquete. É um rei, fala comigo, rei que ia casar o seu filho. O filho do rei é o quê? Um príncipe. Então esse banquete é um banquete, irmão, lá na tampa, cara. Você já participou do banquete do governador, do prefeito? Não, pois é, esse é de um rei, cara, está mais lá em cima. Não é? Então, para você entender a dimensão, a importância, a relevância desse convite, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, fala comigo, na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar o quê? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da terra e o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos das cidades, tragam os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Amém? Amém? O rei não queria desperdiçar o banquete dele de forma alguma. Os primeiros convidados não eram dignos.
Então ele falou assim: não, fica tranquilo, eu não vou perder esse banquete, eu vou distribuir. Então, perceba, queridos, que os convidados, eles já haviam sido convidados previamente. E aí o rei está esperando a casa encher e não enche, porque cadê os convidados? Já passou por isso? Cadê nossos convidados? Cadê nossos convidados? Será que estão atrasados? E por fim os caras não vieram. E o rei mandou perguntar, viu, você vai? E aí começaram a vir as desculpas. As desculpas. As desculpas. Estavam tão distraídos com os seus afazeres, que esqueceram do banquete do rei. Ô, irmão, não é todo dia que rei casa filho, não. Isso é um evento. Isso é uma coisa única. Mas estavam tão distraídos que esqueceram de um evento tão esperado. E aqui tem uma coisa interessante. O distraído, ele perde o senso do perigo. Fala comigo aí. O distraído perde o senso do perigo. Nós estamos falando de um rei. Vai que ele fica magoado. Porque é o seguinte, a atitude dessas pessoas desperdiçaram do banquete, mas mais do que isso, desonraram o rei. Sim ou não? Desonraram o príncipe. Vai que o rei fica magoado. Vai que o rei vai na lista de convidados. Cadê o Carlos? Por que o Carlos não veio? Que palhaçada é essa? Meta o Carlos na cadeia. Cadê o Alan? Não veio? Não é possível. Eu lhes convidei para tremenda honra. É uma honra receber esse convite. Por que não vieram? Mete na cadeia. Poderia ser assim. Viu? Os distraídos, os desatentos, os envolvidos com as coisas desse mundo, perdem o senso do perigo. Então, não só perderam o banquete, como desonraram o rei. Então, queridos, as distrações, e ali no texto é legal por isso, as distrações não é como o pecado, não é algo ilícito, não é algo imoral, não é algo abominável. Pelo contrário, as distrações, elas são lícitas. Muitas delas nós daríamos glória a Deus. Que bom, foi bênção de Deus. A gente celebraria, porque elas são lícitas. O problema é que quando a bênção, ela rouba o nosso coração. Quando que a bênção vira distração? A ideia é essa. Quando que a bênção vira distração? É isso aí. Isso. A bênção vira distração. Sabe o que é? É quando nós começamos a amar mais a bênção do que o próprio Deus. Nós começamos a amar mais a bênção e viramos as costas para o nosso Deus. Aí que é o problema. É aí que mora o problema. Começamos a celebrar mais a bênção, mais eufóricos e vibrantes, celebrando a bênção, do que celebrando o próprio Deus, o abençoador. Estão comigo? 20 minutos, alguns vão embora, mas vocês estão firmes, certo? Amém? Firmeza. Aí os caras começam. Veja como que é interessante. A primeira desculpa é: comprei uma propriedade. Benção ou não? Eu celebro toda vez que um membro desta igreja chega para mim e fala assim: pastor, eu comprei uma casa. Celebrei um que vendeu uma casa. Deus abençoe. Não é? Eu celebro. Porque é bênção. A gente diz: glória a Deus, cara. Que bom mesmo. Glória a Deus por isso. Agora, aí vem a desculpa. Eu comprei uma propriedade. Que bom, glória a Deus. Mas eu preciso vê-la. Espera aí. Falei, espera aí. O distraído, ele perde o senso de prioridade. Presta atenção, irmão. Já comprou? Alguém compra algo sem ver? Pois é, esse cara comprou. Já botou dinheiro na frente. Sim ou não? Deixa para ver depois. Participa do banquete. Celebra com o rei. Honra a presença do rei. Senta na mesa com o rei. Depois vai ver. Já comprou mesmo. Já botou grana na frente. Já arriscou tudo. Mas o distraído perde o senso de prioridade. Deus fica pequeno diante das situações.
Ele perde o senso de prioridade. Então entenda algo, irmão, toda vez que você adquirir algo, toda aquisição vai exigir de nós investimento das nossas moedas caras. Não é só real, não é só o real que você gastou. Toda aquisição vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós atenção. E é nisso que a gente se perde. Porque o distraído perde o senso de prioridade. É nisso que a gente se perde. Então nós recebemos uma bênção do Senhor, e aí a gente vai celebrar a bênção e esquece do Senhor. Sabe o que é? Isso mostra a nossa imaturidade. Fala comigo, imaturidade. Mostra a nossa imaturidade. Porque a gente se apaixona pela bênção e dá as costas ao Senhor. É por isso, queridos, que muitas bênçãos que a gente sonha, ora, pede, não vai acontecer na nossa vida. Não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós não temos maturidade para receber. Fala aí, eita Deus. Eu tinha 14 anos de idade, meu pai tinha moto, meu pai a vida inteira teve moto. E eu nunca andei na moto do meu pai. Nunca. E numa dada altura eu queria uma mobilete. Você acha que era um bom presente? Meu pai tinha dinheiro para dar? Com certeza, mas nunca me deu. Por quê? Porque eu não tinha maturidade. Eu ia me matar. Entende? Falta de maturidade. Falta de maturidade. Às vezes, queridos, abrir o coração pastoral com você. Pastor! Fala empolgado aí, fala. Pastor, eu comprei um sítio. Eu já falo assim, oh Deus. Ô irmão, você devia ter alugado uma chácara. Vai lá, passa uns, né? No domingo seguinte, pastor, eu não vou estar aí na igreja porque eu vou cuidar do sítio. Eu falei assim, eu sabia. Eu tinha certeza disso. Pense num negócio que dá trabalho. Pastor, fala empolgado. Comprei uma casa na praia. Fala assim, cuidado, irmão. Toda aquisição exige de nós investimento das nossas moedas caras. Dinheiro, às vezes, é o que menos pesa. Tempo e atenção. E às vezes, tiramos o tempo que deveria ser dado ao Senhor. Tiramos o tempo de que deveria ser dado ao Senhor e vamos colocar nessas coisas. Estão comigo? O outro camarada lá disse o seguinte: eu comprei 5 juntas de boi. Preciso experimentá-las. A ideia aqui é o seguinte: pense numa comunidade agrícola. O cara, quando comprou 5 juntas de boi, seria como se comprasse 5 trator. Pastor, eu comprei 5 trator. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou poder produzir mais com menos, pastor. Eu vou produzir mais com menos esforço. Glória a Deus. Viu? A gente daria o microfone para o irmão testemunhar, sim ou não? É isso. Nós daríamos o microfone. Celebra aí, irmão. É isso. Que bom. Que bom. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe, queridos, eu associo essa situação à distração que muitas vezes tem nos acometido, que é a distração do trabalho. Fala aí, trabalho. E às vezes, queridos, a pessoa chega para nós e fala assim, pastor, eu preciso deixar os ministérios. Eu falo assim, é mesmo, cara? Você brigou com os irmãos lá, deu um mal entendido? Não, nada disso não, pastor. O pessoal é legal, mas eu estou trabalhando. Cara, queridos, a gente fica sem resposta. A gente fica sem palavra. Ô, pastor, eu não vou poder estar mais no culto de domingo. Eu falei assim, irmão, mas nós só temos culto de domingo. O que está acontecendo, irmão? No que posso te ajudar? Não, pastor, é trabalho. A gente fica sem resposta. Sabe por quê? Porque trabalho, queridos, é algo lícito, sim ou não? É necessário, é algo lícito, é algo necessário, é algo aprovado por Deus. O problema é quando estas coisas conspiram contra a nossa fé. O problema é quando essas coisas conspiram contra o nosso relacionamento com Deus. E aí alguém vai me dizer, pastor, calma lá, fala aí, calma lá. Eu posso adorar o Senhor em casa? Com certeza. Eu posso orar em casa? Com certeza. Deus não está em paredes feitas por mão de homens? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Mas, irmãos, adorar a Deus junto dos nossos irmãos tem uma bênção diferente. Você lembra da pandemia? Quantos lembram? A gente via que essas portas tudo trancadas. Virava, mexia, vinha um irmão aí, vinha alguém e batia na porta. A gente falava assim, a senha. Quando não entrava sem a senha, vinha adorar a Deus escondidinho.
Por que você vinha? Porque adorar o Senhor junto dos irmãos é diferente, sim ou não? Você não queria ficar assistindo o pastor pela live. Eu fiz o casamento do Leandro, abençoei o Leandro e a Fernanda aqui, escondidinho, não lembra? Aqui, ó. Pastor, nós estamos casados, mas viu, nós precisamos da bênção. Vem. Eu falei, não, vem aí, cara. Bateram na porta e entregaram a senha. Sem a senha não entrava. Queridos, a realidade é o seguinte, acompanhe comigo. Alguns estão tão distraídos, que mesmo dentro da igreja, ao nosso lado, eles não conseguem adorar o Senhor. Mesmo sendo empurrado e incendiado por mim, por você e pelo Espírito Santo aqui no nosso meio, o cara não consegue orar no nosso meio, aqui na igreja. Está tão distraído que de repente dá um negócio assim, o cara... Santo, dá um siricuteco. Está tão distraído que não consegue adorar o Senhor aqui. Vai fazer isso em casa? Fala a verdade. Fala a verdade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então... Essa cilada, fala comigo, cilada, de que não, eu trabalho, queridos, essa é uma cilada antiga, e que nós precisamos disciplinar na nossa vida, clamar ao Senhor por libertação, porque você vai se recordar, você conhece Bíblia, Moisés quando chega até Faraó e fala assim, Faraó, deixa o povo de Deus ir ao deserto para adorar, o povo ia ao deserto para fazer o quê? Adorar. E Faraó não deixou. Faraó fez uma leitura rápida. Falou assim, se esse povo tiver tempo e se esse povo tiver força, eles vão ficar insistindo nesse negócio de adorar a Deus. E o que ele fez? Vocês estão com tempo ocioso. Vocês vão trabalhar mais. Vocês vão trabalhar mais e mais pesado. Vocês vão trabalhar por mais tempo para que vocês não tenham tempo. Vocês vão trabalhar pesado para que vocês não tenham força. Porque aí vocês não vão adorar a Deus. Aí vocês vão, sabe fazer o quê? Trabalhar e dormir. Dormir e trabalhar. Trabalhar e dormir. Dormir e trabalhar. Vocês não vão ter força. Vocês não vão ter ânimo. Vocês não vão ter disposição para adorar a Deus. Faz sentido ou não? Muitos nos nossos dias vivem nessa. Quando não está dormindo, está o quê? Trabalhando. Viu? E fulano? Está trabalhando. E fulano? Está dormindo. E quando não está trabalhando e nem dormindo, o que ele está fazendo? Está distraído. Ele se joga às tantas distrações que tem nos nossos dias. Ele se joga, eba, agora eu vou viajar, eba, agora eu vou maratonar. É pecado isso? Não! Só que é o seguinte, o distraído perde o senso de prioridade. Ele perde o senso de prioridade. Queridos, esta tem sido uma estratégia maligna, que tem nos roubado da presença do Senhor. E a gente fica sem argumento. Porque trabalhar é lícito e é necessário. Então, eu entendo, fala aí, o pastor entende. Mas nós precisamos clamar por libertação. Senhor, me liberta, porque eu entendo que é necessário, mas eu preciso levar essa área a ser disciplinada. Meu irmão, se o teu trabalho está te prejudicando no teu relacionamento com Deus, com o relacionamento na tua família, está prejudicando a tua saúde, viu? Clame por libertação, porque o nosso Deus continua libertando o povo dele. Você não nasceu para trabalhar, você nasceu para adorar o Senhor. Trabalhar é uma forma de você ganhar subsistência. Uma forma de subsistência, para que você possa adorar o Senhor com ânimo e contribuir para que o reino cresça. Então, aí às vezes a gente pensa, né? Eu penso, vivo no mercado também. Puxa, vão me mandar embora. Pastor, se eu falar isso, vão me mandar embora. Irmão, eu estou analisando isso com carinho, sabe? Esse negócio de distração pegou geral. Eu preciso te dizer que essa geração que está por aí, eles não investem no conhecimento, eles não estudam. Lembra? Eles não aguentam 20 minutos. Eles não investem na formação própria. Eles não investem.
Então fica tranquilo, porque está difícil encontrar alguém com conhecimento, alguém disciplinado, está difícil encontrar alguém de caráter, alguém comprometido, está difícil encontrar alguém comprometido com as causas da empresa. Pode conversar com a chefia, fala para ele, assim, eu preciso organizar uns negócios aqui, me ajuda aí, clama ao Senhor, porque o plano do Senhor é que você seja liberto, que nós venhamos ter uma vida profissional equilibrada, onde a gente pode tirar sustento para viver bem e confortável, para que a gente possa ter tempo com a nossa família, para que nós possamos ter tempo para servir ao Senhor. Esse é o dinheiro que nos interessa, não um dinheiro que nos escraviza, é um dinheiro que nos serve. Eu sou o Senhor, você precisa ser Senhor. Essa é a ideia, amém? Eu falo muito disso aí, tenha paciência comigo, vou para o próximo, bora. O último parece bem legal. Eu não posso ir no banquete, porque eu casei. Então, a ideia, às vezes, na nossa cultura, né? Quantos dias você tirou de lua de mel lá? Fala para mim. 3 dias? 5 dias? Foi bom, hein, cara? 5 dias, viu? A lua de mel do povo do hebreu aqui não é igual a que você teve, não. Aquela mixaria lá de 3 dias, 5 dias, foi para Poços de Caldas. Não, esse aqui, viu? Olha o que diz o texto aqui. E aí você vai entender o discurso desse rapaz. A ideia é assim, não é que o menino o casalzinho ia interromper a lua de mel dele, né? E ir lá para o banquete do rei. Não é isso. Não é isso. Olha como é que era a lua de mel desse povo aqui. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado para a guerra. É nisso que ele está se apegando, na hora que ele falou que não pode ir para o banquete do rei. Não será enviado para a guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante quanto tempo? 1 ano. Estará livre para ficar em casa e fazer feliz quem? A mulher com quem se casou. Oh, imagina o teu marido em casa, irmã. 1 ano, como feliz você seria? Nossa, que felicidade das irmãs. 1 ano do cara lá do teu lado. Fala a verdade, você ia falar para ele, vamos pro banquete do rei hoje mesmo. Que papo é esse que você não vai no banquete do rei, cara? Pelo amor de Deus. Né? Pega a mulher Deveria. Pô, tem 1 ano para desfrutar e fazer a mulher feliz. Viu? Pega um dia, mas o distraído não tem senso de prioridade. Pega a mulher feliz, vai celebrar junto com o rei feliz, com o príncipe feliz, vai desfrutar da presença do rei, do banquete do rei. Não, é isso, porque o distraído não tem senso de prioridade. Ele perdeu o senso de prioridade. Então, é isso, meu querido, é isso. Isso aqui, esse tipo de distração às vezes se manifesta nas nossas vidas e eu escuto bastante isso. Pastor, ou posso falar assim, bem crente, assim, bem crente mesmo. Fala aí, pastor. Muda o tom da voz, assim, pastor, eu preciso investir na minha família. Sim ou não? Pastor, eu preciso gastar um tempo com os meus filhos, eu preciso gastar um tempo com a minha esposa. E eu preciso levá-los para passear, eu preciso levar o meu filho para assistir um jogo de futebol. Pastor, o senhor entende, né, pastor? Qual que é a minha resposta? Sim, eu entendo. Claro que eu entendo. Claro que eu entendo. A gente fica sem resposta, irmãos. Porque tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso é necessário. Mas sabe que a pergunta que deve ser feita é o seguinte: você vai mesmo investir na tua família em detrimento da fé? É isso? É isso mesmo? Eu estou entendendo bem? É isso mesmo? Essa é a mensagem que você quer comunicar aos seus filhos, de que qualquer coisa pode ser mais importante que Deus? Essa é a mensagem? É isso mesmo que você quer passar para os teus filhos? Assim, pastor, o senhor é muito radical. Não, irmão. Porque muitas vezes, a gente não pode generalizar nunca, mas muitas vezes, quando a gente analisa essas famílias de mais perto, a gente percebe que eles passam a semana toda distraídas, desperdiçando do tempo e da atenção nos entretenimentos, nas mídias sociais, nas maratonas de série, nos jogos, a semana inteira. E um dia dá uma crise de consciência. Um dia faz assim,
Faz aí, faz aí. Dá um estalo. Ai, meu Deus, a vida está passando, a menina está crescendo e eu não levei para a praia. Mas onde você estava? E aí, sabe o que é? Vai investir na família, em detrimento da fé. Vai investir na família. No lugar de reorganizar a vida, no lugar de reorganizar a agenda, as prioridades, no lugar de reorganizar isso, sabe o que é? Ele lança a mão do tempo que é de Deus e vai investir na família. E Deus fica com o resto. Na verdade, Deus fica com nada. Deus fica com nada. Deus fica com nada. Perdem, distraídos, perdem a comunhão com a presença do Senhor. Perdem a maior bênção que um crente pode ter, que é a presença do Senhor. Tem um banquete. O rei quer servir o banquete, mas ele, no dia que é o dia, ele não está lá. Ele está ocupado demais. Deus vem com glória, Deus vem com poder, Deus vem com majestade, com beleza, com tudo isso que a gente clama, Deus vem. E o cara está disperso, e o cara está distraído, o cara não está lá, está só de corpo lá. Todo mundo é tocado, todo mundo tem bênção, todo mundo tem algo para dizer, e ele não tem nada para dizer. Não tem nada para dizer. Por quê? Porque Deus não fez? Porque Deus não se manifesta? Não, o convite foi para a casa dele, mas sei lá, ficou perdido na caixa de correio, na caixa de e-mail. Não abriu o WhatsApp, sei lá. Distraído. Essa é a segunda lição. A segunda lição. Os distraídos perdem a presença de Deus. Perdem a bênção da presença de Deus. E a gente vai para a terceira lição e última. Falei, glória a Deus. Está firme aí. Isso aqui, quando nós estávamos falando, pregando acerca de paixão, Deus tocou profundo no meu coração com essa frase. Aonde você coloca os teus olhos, dali você pode despertar uma paixão em você. Nós temos responsabilidade. É responsabilidade sua onde você coloca os teus olhos. Você pode colocar os teus olhos nas coisas desse mundo, e isso pode despertar em você uma paixão e te levar para longe do plano de Deus. Para longe do plano de Deus. Você pode colocar os olhos nas coisas deste tempo, e isso pode brilhar no teu coração de tal forma que você, encantado, segue isso e vai para longe do plano de Deus. Exemplos na Bíblia não faltam. Não faltam. 2 para a gente encerrar. Você se lembra de Sansão? Sim ou não? É homem de Deus ou não? Tinha chamado de Deus ou não? Era um nazireu, alguém chamado e separado pelo Senhor. Separado pelo Senhor. Botou os olhos em Dalila, uma mulher que não era para ele. Botou os olhos no lugar errado e se apaixonou. E agora, distraído no colo de Dalila, o que aconteceu? Teve os seus olhos furados e foi rodar moinho. Sem visão, o que é? Olho furado e rodando moinho. Eu vou resumir para você. É uma vida sem visão e sem propósito. É isso. Esse é o final. Esse é o resumo de uma vida de um distraído, que botou os olhos no lugar errado, botou os olhos onde não devia, e dali foi despertada uma paixão. Sabe, queridos, é um alerta muito forte para nós. Onde que você tem colocado os teus olhos? O que você tem sonhado? Onde que você tem colocado o teu foco? Bota os teus olhos no Senhor. Não brinca. Não fica distraidão. Vem uma flecha bem no meio da testa. É bem no dia que a gente sai do esconderijo do Altíssimo. Tira a cabeça, sabe? Imagina assim, as asas do Onipotente, assim, escondido debaixo das asas do Senhor. E a gente tira a cabeça para fora para dar uma olhada. Bem nesse dia. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Tenha os teus olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem começa, é nele que tudo começa e é nele que tudo acaba. Você lembra do Davi? Amamos Davi. Mas um dia distraído, devia ter ido para a guerra e não foi. Olhou para a grama do vizinho e falou assim, que beleza, é mais verde do que a minha. Cresceu o olho, botou o olho onde não devia, adulterou. E para Davi isso teve um custo alto, viveu um caos em família. Os irmãos conhecem a história, viveu o caos em família, e
E aí, valida essa frase que eu vou dizer, uma frase terrível. Valida para um grande personagem da palavra de Deus, em razão de ter colocado os olhos distraído na onde não devia. Eu vou dizer uma coisa terrível para você. Davi pode ser exemplo para nós em muitas coisas, mas como pai, é um péssimo exemplo. Como um sacerdote da casa, um péssimo exemplo. É um exemplo de como não se deve fazer. Olha que coisa terrível. É uma marca, uma mácula. Carrega isso. Por quê? Porque um dia distraído, botou os olhos onde não devia. Que eu e você possamos estar atentos, meu irmão. Atentos, atentos. O tempo que vivemos é um tempo do fim. Fala comigo, tempo do fim. Romanos, o capítulo 13, versículo 11. Estou acabando. Quando a gente vai acabar uma série, a gente dá aquela esfolada geral, entende? Aguenta firme aí. Romanos 13, 11 diz o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do quê? Do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O tempo em que vivemos, entendendo o tempo que vivemos, vivemos um tempo de gente distraída por todo lado. Não aceite ser distraído pelos distraídos, entendeu isso? Não aceite. O distraído é aquele que cutuca a gente assim. Tá falando muito, hein? Nossa, o pastor tá empolgado hoje. Sabe? O distraído é aquele que quer nos distrair também. Você viu isso aqui? Né? Pega o celular, você viu isso aqui? Não aceite ser distraído pelos que estão distraídos. É um tempo, vivemos um tempo de distração, um tempo de apostasia. E o texto está nos dizendo que é o seguinte: fala para o irmão que está ao teu lado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse texto traz um alerta para nós aqui subliminar. Sabe qual é o alerta? É que o rei vai casar o seu filho. Vai ter vai ter uma outra festa de casamento de filho de rei aí. Está logo aí à frente. E eu e você não podemos nos atrasar e nem nos ausentar. Sabe por quê? Porque nós somos a noiva. Nós somos a noiva. A noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Daqui uns dias o noivo se manifesta. E eu e você precisamos estar atentos e acordados. Que nós sejamos uma igreja atenta, acordada, desembaraçada, com os olhos fitos na face do amado, sem fascínio pelo mundo e pelo brilho do mundo. Que nós possamos estar com os nossos olhos fitados na expectativa em Cristo, toda expectativa, todo anseio em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar, vamos orar. Eu quero orar por você